Olá Brasil, eu sou o Alexis, eu sou francês. Aqui desse lado, porque agora eu sei qual é o lado que é, temos o Paul Cabana, está escrito aí embaixo. E vamos falar o que desse vídeo, Paul? Sejam muito bem-vindos, nós vamos falar sobre as diferenças do sistema educativo na França e no Brasil, sempre com leveza, sempre com bom humor, sempre com o Alexis. Olá Brasil! E também não só o Alexis hoje. Não, a gente convidou mais pessoas para falar mais sobre estudar essas diferenças, porque várias opiniões, várias experiências. Vamos lá, então hoje, para falar sobre essas diferenças, a gente tem a Márcia Bittencourt. Bienvenue, Márcia, ça va? Merci, ça va et toi? Très bien. A Márcia, ela estuda em Paris, mas também ela é aluna do curso Francisco Nativos, nosso curso online, né? Sim, sim. Bienvenue, bienvenue. Merci, merci. Bonjour Marcia, tu vas bien? Bonjour. E também temos aqui a Mariana. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va, e toi? Très bien. Mariana também estudando na França, né? Eu estudei, agora eu tô trabalhando. Tá, Márcia, Prazer, pode se Mariana. apresentar? Eu trabalho com culinária, né? Eu faço cursos online. Eu vim para a França fazer um mestrado. Eu saí no primeiro semestre, eu não vou terminar o mestrado, mas aí eu decidi ficar aqui porque eu estou fazendo outros cursos. Eu fiz um curso aqui já de naturopatia e a coisa boa foi que eu entrei já no nível de francês assim muito melhor do que eu achava que eu fosse entrar. Então, obrigada, francês com nativos. E aí eu consegui fazer o curso, inclusive, em francês, o curso de naturopatia. Então você estudava no Brasil até o ano passado e agora faz mais ou menos um ano que está na França, né? Eu me mudei em setembro. Aí eu era para fazer, era para ser 2 anos, aí eu saí do mestrado agora em fevereiro. O Paul tá rindo. Meu Paul tá rindo porque acho que a Pierre-Louis que tá aí embaixo, é isso? Quem é que é Luiz? É o amigo francês que vai participar também. Pardon, gente, perdão, eu não sabia, perdão. É que eu achei. O que eu falei que o Paul tá rindo? Não, eu tava rindo porque eu imaginei que tem o Pierre-Louis que vai entrar depois, que tá aparecendo, não para vocês na tela, mas tá aparecendo para nós aqui, como se fosse na sala de espera. Eu imaginei que fosse talvez alguém que tinha pego o link em algum lugar. Falei, nós temos um espectador assim. Eu também achava que você pensava isso. Você não sabia que tinha mais um convidado. Pierre-Louis, bonjour. Olá, bonjour. Ça va? Ça va? Ça va très bien. Je m'excuse, je suis en voiture aujourd'hui. Je couperai mon micro s'il y a du Pas de bruit. problema, pas de problema. Então, o Pierre-Louis, o convidado especial de último minuto também. Para variar um pouquinho, temos aqui um francês que estudou no Brasil. Então, a gente vai poder ter um... Os dois lados. Na verdade, E os dois lados. O mesmo curso. Eu fiz o mesmo curso do que a Mariana, foi de engenharia de materiais. Eu fazia na universidade que ela foi na França, e daí eu fui fazer um intercâmbio pro Brasil. Você tem certeza que você é francês, cara? Você fala muito Sim, bem português. tenho certeza. Aprendi lá. A gente não acredita. Eu e o Paulo não acreditamos. Muito bem. Melhor que a gente. Desculpa, Pierre-Louis, pela introdução. Aliás, a gente tá um pouco ciumento. A gente vai tirar o Pierre-Louis daqui, porque ele fala melhor que a gente. E uma vergonha nossa. Vamos tirar o Pierre-Louis. Agora podemos continuar. Nossa. Então vamos começar. Pierre-Louis, você estudou aonde no Brasil? Eu estudei em São Carlos, no interior de São Paulo. Conhecemos. A gente foi gravar lá com o Paulo. Exatamente. Legal. A gente foi lá. Eu sou de Grenoble e exatamente a cidade onde a Mariana foi. Também tem intercâmbio Grenoble-São Paulo, né? É, verdade. Então vamos lá, vamos começar com quais são as maiores diferenças que vocês viram entre estudar na França e no Brasil. Vamos começar com a Márcia. Conta pra gente, Márcia, essas grandes diferenças de ter estudado na França, assim. Sim, a primeira diferença que eu acho é dos professores são, assim, eles falam que, né, tipo, o professor na França nunca dá 10, que eles são bem, assim, exigentes, tipo, nunca tá realmente bom, assim. Então, como era uma turma só de alunos, tinham 20 nacionalidades diferentes, eles já falaram, tipo, no primeiro dia de aula,
não esperem tirar 10, porque aqui na França é diferente. Mas, aliás, nem é 10, né? É 20. É 20. É 20. Então, assim, nem esperem isso, porque não é costume. Tipo, a gente sempre acha que pode melhorar. Já dá aquela desmotivada no primeiro dia. A primeira diferença, já que a nota máxima não é 10, é 20, já para começar. E você nunca recebeu um 20, porque não, é 19. Tá? Eu fiz a classe preparatória, que é o equivalente do cursinho na França, quando eu estudava administração, para estudar administração. E, cara, eu te juro que quando eu cheguei, eles falaram que ter, tipo, 8, mas 8 de 20, o equivalente de 4 ou de 10, né? Era uma nota super boa. Um dia eu tirei um 13 e eu era o melhor aluno da sala de longe. O segundo tinha, tipo, 5. É muito diferente. É bullying, eu não gosto. Mesmo quando a gente fica feliz, ontem na aula de francês, assim, eu acertei um exercício que eu tava com dificuldade, né? Falei, enfin, a professora falou, mas também não era dos mais difíceis, né? Só para motivar, né? Falei, não, merci. Só me apresentar rapidão, então, eu vim para a França em 2017, né? Eu morei de agosto de 2017 até agosto de 2019, e eu participei do intercâmbio de duplo diploma de engenharia de materiais que era um partenariat, né? Entre a Polytech Grenoble e o Fiscar, né? Do Brasil. Então eu morei em Grenoble, 18 meses em Grenoble, depois eu morei em Béthune, que eu fiz meu estágio de fin d'études, né? O estágio de 6 meses finais ali que a gente faz. Que na UFSCar seria equivalente ao PIEG, que a gente chama. E depois eu fiz outro estágio em Estrasburgo, de 6 meses, e agora eu estou em L'Aigle, na Normandia. Nossa, toda a França, então. Eu mudei bastante aqui. Primeira coisa mais diferente que você percebeu entre estudar na França e no Brasil? Então, eu anotei algumas coisas aqui. Para mim, em relação à grade curricular, fazer algumas ressalvas, né? Que na UFSCar, a gente se especializa. Então, engenharia de materiais lá, você é obrigado a escolher uma especialização. Então, você escolhe entre metais, polímeros e cerâmica. E na França, pelo menos na Polytech, né? Lembrando que eu estou sempre falando do que eu conheço. Eu não sei se na França em todo lugar assim. Mas não tem especialização. Então, o que eu percebi é que é uma grade muito mais generalista, sabe? Também pelo fato de, na UFSCar, as matérias são semestrais. No Brasil, no geral, né, nas universidades públicas, as matérias são semestrais. E na França, eu tive várias matérias que duravam, tipo, 2 semanas, 3 semanas. Então, é um pouco diferente, porque em 6 meses, né, no semestre, você acaba vendo muito mais matérias, só que você vê menos aprofundado, sabe? É uma coisa, mais, como eu falei, mais generalista mesmo. Então, assim, a gente tinha matérias lá em setembro, que era, tipo, 2 a 3 aulas lá, e aí depois você não via mais, sabe? Era meio que o básico, mas você tinha uma noção do assunto, pelo menos. E na UFSCar, não, você vê menos matérias, só que você vê mais aprofundado. É a sensação que eu tive. Uma coisa bem diferente, assim, pelo menos em relação ao UFSCar, é que a recuperação, né, quando você não passa na matéria, a recuperação na UFSCar é por matéria. Então, se você não passou em cálculo, você vai lá e faz a recuperação de cálculo. Na Polytech, pelo menos, não sei se na França inteira é assim, se você não tivesse a média, né, de 10 de 20, se você não tivesse a média naquele bloco, você tinha que fazer a recuperação das matérias do bloco. O lado bom é que na França você não precisa ir bem em todas as matérias. Então, por exemplo, se num bloco tem uma matéria difícil e outra mais fácil, você compensa. Em uma você tira 11, na outra 9, se você fechar a média no bloco, você passa. Entendeu? Na UFSCar, não, você tem que ter pelo menos a média em todas, senão você fica de recuperação. Então. Pierre-Louis, diferenças quando você chegou no Brasil? Então, eu diria as 2 diferenças maiores que eu anotei foi na questão, primeiro, de prática, com quem a gente fica meio que prova, assim, dos professores. Primeiro, nessa questão de cursos práticos, no caso de engenharia, eu anotei que na França a gente fazia muito mais cursos práticos e a gente ficava muito mais com teoria no Brasil, mas isso não sei dizer se é na questão de Brasil ou França, ou na questão da universidade onde a gente estudou. Tem isso, talvez esteja uma questão de recursos, porque fazer um curso prático na área técnica pode ser um pouco mais caro, né? E também eu percebi, no jeito com quem a gente conversa com os professores, a gente conseguia ficar um pouco mais próximo dos professores, de falar de um jeito mais aberto, de
de fazer mais perguntas para os professores quando a gente queria ir mais a fundo. Eu percebia que os professores ficavam mais abertos nessa questão de, sei lá, abrir para conhecimentos. Eu queria só reagir a isso, Pierre-Louis, é que eu tive uma aluna de francês que era professora de direito, ela se chamava Juliana, e ela me falou que os alunos dela chamavam ela no Brasil de Prof. Juju. Cara, eu te juro que quando na França, mas primeiro você não vai chamar de Juliana, você vai falar de jeito nenhum. Cara, Prof. Juju, mas nunca na vida, jamais pode fazer isso. Isso é outra dificuldade, porque a gente tem o VU e tem o TU, né? Aí a gente está acostumado a usar o TU e no Brasil não tem essa diferença com o professor. Aí uma vez um brasileiro que estava comigo na sala, ele foi perguntar uma coisa pro professor e ele falou TU. Aí a sala fez uma cara de tipo, sabe, não. Depois ele foi pedir desculpa e tal. Aí o professor falou, não tem problema, porque ele sabe, né? É um pouco diferente, porque tinham só 5 franceses e 22 pessoas de outras nacionalidades. Então, eles sabiam que essa questão da formalidade era muito diferente, né? E principalmente os latinos. Então, no primeiro dia na faculdade até, uma funcionária que cuidava da nossa papelada dos alunos internacionais, ela era argentina e uma outra era mexicana. Daí as duas chamaram, principalmente os latinos, né? Os latino-americanos chamaram a gente para falar assim, olha, qualquer dificuldade que vocês tiverem, assim, não levem muito pro pessoal, não. Os franceses às vezes têm um jeito assim um pouco difícil. Vem falar com a gente primeiro, porque às vezes é só uma questão de adaptação. Então teve essa conversa com a gente, assim, porque elas sabiam que poderia ter nessa dificuldade, assim, de às vezes falar com o professor de uma forma que para a gente é normal. Mas também muito obrigado para participar desse vídeo, porque eu continuo estudo na França, né? Então para a gente é difícil, a gente está aprendendo também com as informações de vocês um pouco mais dessas diferenças. É claro que de uma universidade, de uma escola para outra, pode variar, mas tem uns pontos, assim, por exemplo, tem uma pergunta que eu vi que sempre estava voltando, todo mundo queria saber quanto custa anualmente onde vocês estudaram. Então, se vocês podem passar a informação rápido, Márcia, quanto que você pagou no ano? Só corrigindo o que você disse que a gente não estudou na França, você quis dizer ao contrário, a gente não estudou no Brasil, gente. Na França a gente estudou... O Alexi não, mas eu estudei na França, gente. Obrigado, Paul. No Brasil. Márcia, quanto você pagou no ano para estudar na França? O mestrado que eu fiz era 8 mil e alguma coisa euros por semestre. Por semestre? Nossa, e sem bolsa? Não, minto, 8 mil e pouco por ano. 8.800 por ano, então Euros, né? Euros. Euros, Isso sem bolsa. E para alunos internacionais, né? Porque daí para os europeus é mais barato. Dá uns 60 mil reais, uma coisa assim? Por ano, é. Mariana? Então, para mim, eu não paguei nada, né? Porque o intercâmbio cobria tudo. Eu ganhei bolsa na Politec. E, inclusive, a gente recebia da CAPES, né? Que é uma instituição do Brasil que pagava a nossa bolsa. A gente recebia 900 euros por mês, assim. Então, além deles pagarem a bolsa, a gente tinha essa ajuda. Então, você foi zero e ainda ganhou dinheiro. Entendi. Então, eu entendi tudo. E Pierre-Louis também, você não pagou, então, para estudar lá no Brasil? A Pierre-Louis está passando num túnel, então perdemos o Pierre-Louis no túnel aqui. Mas os franceses não gostam de falar de dinheiro, então é isso que acontece. Mas eu acho que eu não paguei especialmente pro intercâmbio. Sim. O microfone devia ser francês também, provavelmente. Mas a conexão francesa, microfone franceses, e aí cortou tudo aí. Tudo bem, quando voltar a conexão a gente tenta novamente. Mas em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, porque eu fiz gastronomia lá, compensa muito mais fazer aqui apesar do euro, porque aqui, por exemplo, tem a CAF, que ajuda, né, com aluguel, então parte do meu aluguel era pela ajuda da CAF, e tem alguns, por exemplo, eu era do Erasmus, né, então tem algumas ajudas de custo para se mudar de um lugar para o outro, plano de saúde aqui, né, que é ótimo, por exemplo, nos Estados Unidos não tem nada, né, é mais caro do que aqui os cursos, e se você pegar uma gripe é $200. Pois é. Os horários, a gente queria saber dos horários. Mariana, na França e no Brasil, tem diferença assim de horário? Tem.
É porque no Brasil, o que acontece? A grade curricular é assim, quando você passa na UFSCar, né? Você passa na faculdade, o primeiro semestre, eles montam a grade para você, com as matérias da base, né, do semestre. A partir do segundo semestre, na Politec, é pesado, eu acho, em relação à carga horária, porque é das 8 da manhã até as 6 da tarde, se não me engano, era só de terça-feira que não tinha, mas todos os outros dias era das 8 e assim, das 8 às 10, das 10h15 ao meio-dia e 15. Então, assim, achava muito, assim, pesado e pouco efetivo no sentido de absorção de conhecimento, assim, sabe? Ainda mais porque era em outra língua. Então, quando eu cheguei aqui, ainda que era o começo, nossa senhora, era pesado. Você fazia quantas horas por dia, mais ou menos? 8. Era da 8. de manhã e 4 da tarde. Porque no Brasil tinha aula das 8 às 6 todos os dias. Não era tão puxado assim. Então, eu fiz mestrado aqui, né? Aí é meio diferente a grade. Eu acho que questão de carga horária era mais ou menos a mesma coisa que no Brasil, mas é que aqui era um mestrado que era, sei lá, umas 4 vezes por semana, por exemplo. Mas é muito diferente a ideia que eu tinha de mestrado, porque no Brasil, geralmente, as pessoas vão fazer o mestrado mais velhas, né? Assim, primeiro a gente trabalha, ganha dinheiro, depois a gente vai fazer o mestrado. Até porque a exigência de um currículo para entrar no mestrado no Brasil é diferente daqui, porque já se espera que você tenha uma experiência profissional, né? Então, por isso, é bem diferente. Isso foi uma das coisas que eu acabei até saindo do mestrado por conta disso. Eu achava que eu ia ter, assim, uma networking maior, sabe? A carga horária, a daqui um pouco maior, talvez, justamente porque as pessoas só estudam, não estudam e trabalham ao mesmo tempo. No Brasil, você vai fazer um mestrado, às vezes são 2 vezes por semana, por exemplo, o mestrado. A maioria das pessoas precisam trabalhar e estudar. E aqui justamente, é bem diferente isso. Eu percebi que era comum no Brasil estudar em 8 horas numa empresa e ainda estudar na faculdade. E eles ficavam, como assim? Mas não dá tempo. Eu falei, a gente faz muito mais festa que vocês, muito mais divertido, até 4 horas da manhã. Bom, na França eu conheci pessoas que trabalhavam fazendo coisa de meio período, às vezes, no final de semana, fazendo trabalhos assim, porque era estudante, mas ninguém trabalhava numa empresa, tipo, num banco, coisa, tipo, com horário de manhã até a tarde e ia estudar na faculdade à noite. Isso na França eu nunca vi. Uma coisa tão puxada assim. Quando eu falava pro pessoal que eu fazia segunda faculdade da aula das 7 às 11 da noite, eles ficavam assim, como assim aula das 7 às 11? O quê? Porque eu trabalhava das 8 às 6. Que isso? Isso não é vida. Minha ex fazia isso quando eu cheguei no Brasil. Ela trabalhava no banco das 9 às 6 e ia da faculdade das 7 às 11. Eu, tipo, ela saía às 8 da manhã, voltava à meia-noite e eu achava, tipo, que vida insana. Eu nunca vi isso acontecer. Mas normal. Paul já viu. Você já viu isso na França, Paul? Não. Eu não lembro de ter visto isso, não.